Olá, pessoal! Hoje vamos explorar a história e o legado de Catarina de Valois, uma princesa francesa que se casou com o rei da Inglaterra em 1420. Após a morte do rei, ela se casou novamente com Owen Tudor, mesmo que isso não fosse realmente permitido. Então, será que esse casamento não autorizado foi o motivo pelo qual ela ficou sem ser enterrada por centenas de anos? Ou isso foi resultado de outra coisa completamente diferente? Junte-se a mim para descobrir. Catarina de Valois nasceu em 27 de outubro de 1401 no Hotel Saint-Paul, nos arredores de Paris. O pai dela era o rei Carlos VI da França e a mãe era Isabel da Baviera. Catarina é conhecida como Catarina de Valois, porque a Casa de Valois era o nome da família real francesa na época. Eles eram uma nova linhagem. A linha direta da Casa de Capeto, que governava a França desde o século X, havia se extinguido em 1328, quando então a Casa de Valois ascendeu ao trono. O pai de Catarina foi o quarto dos reis Valois. Ele havia subido ao trono em 1380, quando ainda era apenas uma criança de 11 anos. No entanto, à medida que foi envelhecendo, ele desenvolveu problemas psicológicos que o fizeram ter episódios psicóticos e outros sintomas de doença mental. Seu reinado duraria ao todo 42 anos, mergulhando a França em um longo período de fraqueza política. Foi nesse contexto que Catarina cresceu. A vida de Catarina seria moldada por uma guerra que já durava mais de meio século na Europa Ocidental quando ela nasceu, em 1400, a Guerra dos 100 Anos. Esse conflito começou em 1337 e se baseava no fato de que a coroa inglesa controlava extensos territórios no norte e oeste da França desde o século XI. Quando o último monarca capetíngio da França morreu em 1328, o rei Eduardo III da Inglaterra, na verdade, tinha um direito melhor ao trono francês do que a Casa de Valois, de onde Catarina era descendente. Eduardo era neto do rei Filipe IV, governante da França entre 1285 e 1314. Em 1337, ele decidiu tardiamente começar a reivindicar seu direito ao trono francês, desencadeando uma guerra que duraria até 1453, num total de 117 anos. A Guerra dos 100 Anos passou por diferentes fases. A Inglaterra fez grandes avanços contra os franceses nas décadas de 1340 e 1350, mas os perdeu nas décadas seguintes. Enquanto Catarina crescia, o povo francês enfrentava muitas dificuldades devido à guerra, mas ela ainda vivia uma vida de luxo, recebendo roupas finas, brinquedos e textos religiosos. Ela chegou a ser enviada a um convento para receber boa educação. A situação dos franceses piorou quando o rei Henrique IV da Inglaterra reforçou o esforço de guerra inglês. Ele atingiu seu auge sob o sucessor do filho dele, Henrique V, que assumiu o trono inglês aos 26 anos de idade em 1413. 2 anos e meio depois, no dia de São Crispim, no final de 1415, Henrique conquistou uma vitória devastadora sobre os franceses na Batalha de Azincourt, e agora estava em uma posição forte o suficiente para tentar impor o domínio inglês sobre a França. Catarina seria a peça central nesses planos. No ano e meio após Azincourt, 2 dos irmãos de Catarina, Luís e João, morreram. Isso deixou apenas Carlos como herdeiro masculino sobrevivente de seu pai. Henrique V agora aproveitou a vantagem militar que havia conquistado em Azincourt e começaram as negociações de paz. Um casamento entre Henrique e Catarina já havia sido discutido em anos anteriores, e Henrique renovou essa proposta. Diziam que Catarina era muito atraente, e o rei inglês esperava que um filho desse casamento um dia sucedesse como rei da Inglaterra e da França. Enquanto isso, os franceses tinham pouca condição de resistir ao pedido dele. Assim, em maio de 1420, o Tratado de Troia foi acordado entre Inglaterra e França e, em 2 de junho de 1420, Catarina se casou com Henrique na Catedral de Troyes. O acordo estipulava que o primeiro filho do casamento de Catarina e Henrique
sucederia o pai de Catarina como rei da França, e o único irmão sobrevivente de Catarina, Carlos, seria preterido na linha de sucessão. Catarina agora partiu para a Inglaterra com seu novo marido. Ela foi formalmente coroada como rainha consorte da Inglaterra em 23 de fevereiro de 1421. Então, quase exatamente 9 meses depois, ela deu à luz o filho que seu marido esperava que unisse a Inglaterra e a França sob uma única coroa. Eles o chamaram de Henrique, em homenagem ao pai. Ele foi o único filho deles e se tornou rei da Inglaterra em menos de um ano. Quando Henrique nasceu, seu pai já estava em guerra com os franceses. Enquanto fazia campanha na França, ele morreu em 31 de agosto de 1422, com apenas 35 anos de idade, provavelmente de disenteria. Ainda com menos de 21 anos, Catarina ficou viúva. Além disso, o costume inglês determinava que uma rainha viúva, a esposa de um rei falecido, nunca deveria se casar novamente. Isso servia para evitar que surgissem reivindicações legais ao trono vindas da família de seu segundo marido. Como rainha viúva de um filho que se tornou o rei Henrique VI da Inglaterra, antes de completar um ano de idade, esperava-se que Catarina desempenhasse um papel importante em um governo de regência que seria muito longo. Isso duraria até Henrique completar 14 anos, quando começaria a governar parcialmente sozinho. No entanto, a posição de Catarina era complicada. Por ser uma princesa francesa, muitos dos nobres ingleses desconfiavam dela, e ela rapidamente foi deixada de lado por seu cunhado, Humphrey, Duque de Gloucester, irmão de Henrique V. Humphrey foi nomeado Lorde Protetor da Inglaterra durante a menoridade de seu sobrinho. A posição de Catarina ficou ainda mais enfraquecida, depois que seu pai, o velho rei Carlos VI da França, morreu em outubro de 1422, apenas algumas semanas após a morte de Henrique V. Embora o Tratado de Troia de 1420 tivesse previsto que o filho de Catarina, com Henrique, sucederia ao trono francês, o único filho sobrevivente de Carlos, também chamado Carlos, reivindicou o trono assim que seu pai morreu. Ao longo da década seguinte, em aliança com a famosa Joana d'Arc, ele conquistaria uma série de vitórias sobre os ingleses e afirmaria seu domínio sobre a França como o rei Carlos VII. Assim, o casamento de Catarina com Henrique e a geração de um herdeiro homem não uniriam as coroas da Inglaterra e da França. E os franceses acabariam vencendo a Guerra dos 100 Anos em 1453, em grande parte porque Henrique VI, filho de Catarina, acabou sendo tão psicologicamente instável quanto o próprio pai dela havia sido. Em 1428, Catarina provocou uma enorme controvérsia. Embora não houvesse nenhuma lei proibindo isso, era costume que uma rainha viúva nunca se casasse novamente após a morte do marido. Catarina quebrou a tradição 6 anos após a morte de Henrique V, quando se casou com um nobre galês chamado Owen Tudor. Isso aconteceu apesar das ameaças do parlamento inglês de que tirariam as terras e a riqueza de Tudor se ele prosseguisse com o casamento. Mesmo assim, Catarina se casou com Owen, o que levou a disputas com seu cunhado e muitos nobres ingleses de alto escalão. No entanto, Henrique VI tinha apenas 6 anos na época, e por mais furiosos que estivessem, Catarina ainda era a mãe do rei. Como resultado, Owen Tudor foi protegido contra tentativas de tomar suas terras. O casamento de Catarina e Owen resultou em uma enxurrada de filhos na primeira metade da década de 1430. Eles tiveram pelo menos 4 filhos, 3 meninos e uma menina, podendo haver mais uma ou 2 crianças, mas é difícil confirmar, pois Owen possivelmente teve um filho ilegítimo nesse período também. 2 dos filhos, Edmundo e Gaspar, são extremamente importantes. Edmundo foi o pai de Henrique Tudor, que em 1485 reivindicaria o trono inglês e se tornaria rei. Henrique VII, fundando a dinastia Tudor, enquanto Gaspar foi um grande defensor da causa de seu sobrinho no início da década de 1480, então Catarina foi avó de Henrique VII e bisavó do infame rei Henrique VIII.
Catarina morreu antes que seu filho, de seu casamento com Henrique, realmente começasse a governar por conta própria e antes que qualquer um de seus outros filhos crescesse. Ela parece ter tido uma doença subjacente por vários anos e uma de suas gestações agravou a situação, levando à sua morte em 3 de janeiro de 1437, aos 35 anos de idade. A morte de Catarina iniciou uma bizarra saga de 440 anos em torno de seus restos mortais. Os nobres ingleses logo processaram Owen Tudor por se casar com a rainha viúva e o detiveram. Eles também decidiram que não era apropriado que uma mulher que havia desonrado seu marido real, da maneira que Catarina fez, fosse sepultada ao lado dele. Assim, os restos mortais de Catarina foram enterrados na capela de Nossa Senhora em Westminster em 1437 e não ao lado de seu marido, na cripta real da abadia de Westminster. Curiosamente, uma efígie de madeira de Catarina foi esculpida e colocada ao lado de Henrique V na abadia de Westminster. As coisas tomariam um rumo ainda mais estranho meio século depois. Os restos de Catarina permaneceram intocados na capela de Nossa Senhora por décadas. As coisas só mudaram quando seu neto, fruto de seu segundo casamento com Owen Tudor, subiu ao trono inglês como rei Henrique VII em 1485. Grande parte do reinado de Henrique foi dedicada a criar a ideia de que as casas de Lancaster, York e Tudor estavam reconciliadas sob seu governo. Após as Guerras das Rosas que ocorreram por toda a Inglaterra nas décadas seguintes à morte de Catarina, em grande parte devido a uma crise causada pelo filho de Catarina. Bem, na década de 1450, Henrique VI teve um colapso psicológico. Como parte desses esforços, Henrique VII desenvolveu planos para demolir a capela de Nossa Senhora, onde estavam os restos mortais de sua avó, e construir uma nova e mais grandiosa capela para abrigar os restos mortais de vários monarcas recentes, incluindo Henrique VI. Isso necessariamente envolveu mexer no túmulo de Catarina, que foi aberto durante as obras de construção. Henrique não concluiu seu projeto na capela de Nossa Senhora. O caixão e os restos mortais de Catarina foram apenas transferidos para a abadia de Westminster, onde Henrique V estava sepultado. Visitantes que estiveram lá no início do século XVI teriam visto um caixão danificado simplesmente largado no chão. Surpreendentemente, ninguém pensou em removê-lo ou sepultá-lo de uma forma adequada. Em vez disso, o caixão foi simplesmente deixado lá. O único detalhe é que ele ficou lá por aproximadamente 280 anos. Com o passar do tempo, o caixão de Catarina se tornou um assunto de certo interesse. Uma parte dele havia se quebrado, revelando os restos mortais dentro, e algumas pessoas foram ver, mas não parece ter ocorrido a ninguém em posição de fazer algo a respeito que deveriam resolver a situação. A sensação de atração turística macabra aumenta quando consideramos que Samuel Pepys, o administrador da Marinha Real, que manteve um famoso diário durante a década de 1660, visitou o túmulo pessoalmente e escreveu o seguinte sobre os restos mortais de Catarina. Na terça-feira de carnaval de 1669, fui à abadia, e por gentileza vi o corpo da rainha Catarina de Valois, e segurei a parte superior do corpo em minhas mãos. E eu beijei sua boca, refletindo sobre isso, eu beijei uma rainha, e neste meu aniversário de 36 anos, eu beijei uma rainha. No século XVIII, os restos mortais de Catarina ficaram expostos na abadia de Westminster em um caixão aberto e danificado por tanto tempo que alguns meninos de escolas locais chegaram até a mexer neles. Finalmente, em 1778, o reitor de Westminster, John Thomas, ordenou a remoção do caixão e do corpo de Catarina, ou do pouco que restava deles, para a cripta da família Percy, uma das mais antigas e respeitadas linhagens aristocráticas da Inglaterra. Nesse momento, eles estavam expostos na abadia de Westminster havia quase 300 anos. A jornada ainda não tinha terminado. Um século depois, durante o reinado da Rainha Vitória, foi tomada a decisão de que Catarina finalmente deveria ser enterrada onde deveria ter sido colocada
440 anos antes, ao lado de seu falecido marido, o rei. Em 1877, seus restos mortais, alguns ossos e outros fragmentos de cinzas e poeira, foram retirados do cripta dos Percy e colocados sob a laje de pedra no túmulo do rei Henrique V. Assim, 440 anos após sua morte e quase 400 anos depois que seu neto mandou abrir seu túmulo na capela de Nossa Senhora, Catarina finalmente foi sepultada. A efígie de madeira que havia sido colocada ao lado de Henrique V em 1437 agora está exposta na galeria da Abadia de Westminster. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Catarina de Valois. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, não deixem de escrevê-las também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, por hoje é só, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!